Por 379 votos a favor e 131 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência. Vamos a Brasília com o repórter Lucas Scherer, que acompanhou os trabalhos. Boa noite, Lucas. Quais são os próximos passos agora para a votação em segundo turno? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, como dá para ver por aqui, a sessão hoje no plenário da Câmara dos Deputados foi encerrada, agora há pouco, pelo presidente Rodrigo Maia, justamente quando se iniciava a etapa de análise dos destaques, ou seja, daquelas propostas de alterações pontuais no texto base da reforma da Previdência. A expectativa é que essa parte do trabalho se estendesse madrugada adentro, mas houve uma queda no quórum aqui no plenário da Câmara e logo após o presidente anunciou que faria a interrupção dos trabalhos, que devem ser retomados amanhã pela manhã. Mais cedo a gente teve essa aprovação com uma larga margem do texto base da reforma, é o que a gente vai acompanhar na reportagem. Foi mais um dia de negociações. O próprio presidente Jair Bolsonaro esteve na Câmara pela manhã e adotou um tom conciliatório. O parlamento estará de portas abertas para nós, em especial na pessoa do Rodrigo Maia, que tem muito bem conduzido as questões do interesse do nosso Brasil. Bem como, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, os olhos nossos, de todo mundo, se volverão para o Senado Federal, na pessoa do grande e pequeno Davi Alcolumbre. Também não faltaram as manifestações da oposição. Isso aqui são milhões de abaixo-assinados que foram coletados nas ruas contra a reforma da Previdência. Filas de gente contra a reforma da Previdência. Ao final da tarde, governo, centrão e partidos independentes chegaram a um acordo e incluíram duas mudanças principais em relação ao texto que veio da comissão especial. As mulheres se aposentam aos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, com 60% do benefício, e somam 2 pontos percentuais a cada ano a mais de contribuição. Agentes de segurança pública da União se aposentam com 52 anos de idade as mulheres e 53 anos os homens, e pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição restante. Ou seja, se faltarem 2 anos para a aposentadoria, terão que trabalhar mais 4. Resultado: votaram sim 379 senhoras e senhores deputados. Votaram não 131 senhores e senhoras deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. Apesar de confirmada a margem de votos prevista, o governo não abriu mão de cada voto. E os ministros que possuem mandato parlamentar se licenciaram dos cargos para reassumir as cadeiras na Câmara e apoiar o texto. Meados do mês de setembro, o Brasil estará fiscalmente resolvido. A aprovação da nova Previdência vai fazer com que o Brasil transponha o portal da prosperidade e vai estar ao lado de países como o Canadá, Nova Zelândia, Chile, Austrália. E eu tenho muito orgulho de presidir a Câmara e de ter a confiança não apenas dos líderes, mas principalmente de cada um dos líderes. E não só daqueles que pensam como eu penso, mas daqueles que pensam de forma distinta da que eu penso. Eu acho que essa relação de confiança é que faz o parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos. Bom, então depois de vencida a etapa da análise dos destaques, que deve ser retomada amanhã de manhã, o texto segue, retorna, melhor dizendo, para a comissão especial aqui da Câmara para que se faça a redação final da matéria. E aí sim ela retorna para o plenário para o segundo turno de votações da proposta de emenda à Constituição, que, por ser uma PEC, exige 308 votos também para essa segunda votação. A expectativa do governo e dos apoiadores da reforma, como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que todo esse cronograma seja cumprido até sexta-feira, portanto, antes do início do recesso parlamentar, marcado para o dia 18. Para quê? Para que já no retorno, em agosto, a matéria comece a tramitar no Senado Federal. Volto com você, Ana. Obrigada, Lucas. Lucas Scherer, falando direto de Brasília. Boa noite, senhores. Carlos Lacerda. Boa noite, Ana. Começamos falando do discurso do Rodrigo Maia, emocionado ali no plenário da Câmara. Ele deu alguns sinais do clima político no país. Ele capitalizou, claro, a reforma da Previdência,
para ele mesmo, para ele próprio e também para a Câmara dos Deputados, o que, de certa forma, até faz sentido, porque eles trabalharam e se esforçaram bastante pela reforma. Mas Ou ele seja, cumpriram a sua obrigação? Cumpriram a sua obrigação, justamente. Em votar, não necessariamente votar a favor. Né? Mas ele rebateu ataques ao Legislativo, fez uma defesa ao Centrão, que chamou bastante atenção, e não citou o presidente da República, Lacerda. Sim. Olha, eu vejo que é uma reforma que, na verdade, está sendo vendida com um exagero de expectativas. Primeiro que é uma reforma de pé quebrado. Primeiro porque não inclui militares, não inclui ainda estados e municípios, né? Não corrige as enormes distorções que nós temos no Brasil. E, ao contrário do discurso da equipe econômica, isso não vai mudar substancialmente a situação da economia brasileira no que se refere à economia real, do dia a dia. Desemprego altíssimo, né? Quase nenhum crescimento que nós temos. Então, na verdade, está sendo cantado muita vitória antecipadamente, a gente nem sabe quais são os métodos, né, que foram utilizados para se obter uma vantagem tão expressiva, provavelmente até métodos pouco republicanos, né, para se obter determinados apoios, né, e há um exagero, claramente, no papel que essa reforma tem para a economia brasileira. A reforma da Previdência, seus colegas falam, é essencial, fundamental para o país. Estava mais do que atrasada, mas, de qualquer forma, no dia seguinte à aprovação, os problemas do país não estarão resolvidos, né? Porque, na verdade, você precisa ter mudanças profundas na política econômica, né? Qual que é o discurso de Guedes e companhia? Não, eu vou fazer a reforma da Previdência porque isso vai resgatar a confiança e, com isso, a economia volta a andar. Olha, não funcionou assim em nenhum país do mundo, né? E não se tem experiências equivalentes. Ou seja, você precisa ter uma política econômica que resgate a demanda, resgate o poder de compra das pessoas, a geração de emprego, o investimento. E isso não ocorre só pelos sabores do mercado, né? Primeiro, o governo precisa investir mais, né? Segundo, você precisa adotar políticas econômicas, medidas que favoreçam a atividade econômica, né? E não simplesmente achar que uma determinada medida só, uma reforma, vai mudar o ambiente. Agora, no cenário político, durante a tarde, alguns deputados aceitaram o risco de serem expulsos dos seus partidos. As legendas disseram que quem desobedecesse e votasse a favor da reforma da Previdência, que foi o caso do PDT, os deputados seriam expulsos. Caso da deputada Tabata Amaral. E no PDT, quase um terço da bancada votou a favor da reforma da Previdência. E agora, o que será que acontece? Será que realmente eles serão expulsos? Ou vai haver uma revisão aí, para não perder quase metade da bancada? Então, o presidente do partido, Ana, ele tem como... ele pode determinar uma abertura de investigação no seu comitê de ética. Esse comitê de ética é que vai julgar se realmente houve ou não alguma traição àquilo que a liderança tinha designado. A partir disso, ele, presidente, pode tomar a decisão de tomar o mandato, porque o mandato não é do deputado, o mandato é do partido, é o que diz a legislação. Então, se ele perder o partido, ele perde o mandato. O risco que eles correram realmente foi muito grande, mas está na mão do Lupe a decisão de, depois de um conselho de ética, fazer um processo para ver realmente o que aconteceu, que o Lupe pode, então, tomar uma decisão administrativa pedindo o mandato desses deputados. Não acredito que isso aconteça. Dificilmente no Brasil houve algum caso de tomada de mandato por falta de não cumprimento das reivindicações da liderança. Porém, no Brasil, tudo é possível. Com essa votação expressiva e quórum também expressivo, 510 dos 513 deputados estavam no plenário, nenhuma abstenção. Tudo indica que vai ser cumprido o calendário do Rodrigo Maia de votar em segundo turno até sexta-feira, como disse o Lucas Scherer. O próximo passo agora é o Senado. O senhor acha que estados e municípios serão incluídos no texto no Senado e volta para a Câmara e aí vai ficar mais fácil de aprovar? Então, são duas coisas. Tem mais um passo antes de chegar no Senado, que é a votação agora dos destaques. Sim. Tá? Eram 93 destaques, já negociaram para ver se cai para 15. Esses destaques vão ser discutidos
por todos os deputados. Então, vai ser colocado o destaque, vai ser votado, enfim, não é um processo tão rápido. Era para acontecer de madrugada, já não vai mais acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Então, isso leva mais um tempo. A inclusão dos municípios e dos estados, acredito sim que vá para o Senado e, aprovando no Senado, fica muito mais fácil aprovar dentro do Congresso, perante os deputados. Agora, se é para todo mundo, os estados e municípios têm que estar excluídos também. O modelo de capitalização para a iniciativa privada tomou bastante tempo de discussão no começo dos trabalhos da reforma da Previdência. O sistema pensado pelo governo é semelhante ao implantado em muitas cidades do país. Há muito trabalho pela frente até Cleia se aposentar, mas ela já aguarda para quando decidir parar. Aos 31 anos, a agente de trânsito de Barueri, na Grande São Paulo, ganha R$ 2.000 por mês. Entre os descontos na folha está a contribuição previdenciária, que é 11% do salário bruto dela, o que dá R$ 220. A prefeitura também contribui, com 19% do que ela ganha, R$ 380. Aquele pensamento de você ter a sua aposentadoria lá no futuro, então acho que fica mais garantido, mais confiável. Barueri adotou o regime de capitalização previdenciária em 2006. Segundo a prefeitura, quase todos os funcionários aderiram. De lá para cá, as receitas da Previdência da cidade superaram as despesas em R$ 221 mil. E o valor acumulado no fundo para pagar os servidores da ativa, quando eles se aposentarem, já está em mais de R$ 2 bilhões. Que é um dinheiro sagrado, é um dinheiro que tem que ser mesmo extremamente fiscalizado. E aqui em Barueri é feito da melhor forma possível, não escapa nada. Todas as aplicações são com garantias. 1.400 municípios brasileiros têm regimes próprios de aposentadoria. Neles, tanto os servidores como a prefeitura contribuem para um fundo que vai bancar as aposentadorias e pensões no futuro. Boa Vista, em Roraima, é um outro exemplo. Hoje o fundo de previdência do município está razoavelmente saudável. Hoje ele capitaliza parte do recurso que é arrecadado, garante o pagamento da aposentadoria dos servidores e também está capitalizando o fundo, aumentando esse valor, com o propósito de, no futuro, garantir. O modelo é semelhante ao defendido pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que foi retirado da reforma da Previdência durante a tramitação na Câmara. Uma das justificativas é que o processo de transição é caro. Hoje, pelo regime de repartição, o trabalhador ativo ajuda a financiar a aposentadoria e as pensões dos inativos. A partir do momento que ele começa a contribuir para a própria aposentadoria, esse dinheiro deixa de ser usado nos benefícios atuais. Então, o governo precisa encontrar recursos para continuar o pagamento. E esse custo é alto. Eu não consigo enxergar nenhuma alternativa onde a gente pudesse fazer uma transição, uma transformação radical de um regime de repartição para um regime de capitalização no curto prazo. O que talvez pudesse ser feito, ter uma estrutura integrada, onde o regime de capitalização fosse complemento ao regime de repartição. Lacerda, o argumento para o modelo de capitalização ter sido retirado do texto base da reforma da Previdência é que a sociedade não estaria ainda amadurecida para esse regime, para esse modelo. Pelo que a gente vê, não era exatamente isso. 1.400 municípios têm um regime de capitalização no Brasil? A questão fundamental é o seguinte, é que você está mudando um preceito constitucional sem fazer reforma da Constituição, o que é absolutamente, no Estado Democrático de Direito, incabível. Então, o que diz a Constituição? É o regime de seguridade social, o conceito de seguridade social, que inclui previdência, saúde e assistência. E isso é financiado por quê? Pelo Estado, não necessariamente pelas contribuições previdenciárias. Por isso que há pouco aqui comentávamos que mais do que uma reforma da Previdência, você precisa de uma profunda reforma tributária, para valer. Não essas que estão pintando por aí, que isso é só acomodação, não muda a estrutura. Qual o problema brasileiro além disso? O problema brasileiro é que nós somos uma sociedade extremamente desigual, do ponto de vista regional, do ponto de vista da renda. Você imaginar que a sociedade, especialmente 90% da população brasileira, que ganha, quando ganha, o suficiente para se manter no dia a dia, vai conseguir capitalizar para a sua aposentadoria, é
uma ilusão, né? E extremamente injusto com os mais pobres, né? Então, o fato de já haver municípios que adotaram esse regime, ele é relevante, mas precisa ver o perfil desses municípios, o perfil da renda desse município, o tipo de atividade que se desenvolve, né? E também lembrar que toda a estrutura de financiamento da Seguridade Social e o conceito que está válido, porque a Constituição não foi mudada, né? Ele precisa de receita, ele precisa de fontes de recursos, né? Daí a importância de se coadunar reforma da Previdência, reforma tributária para valer, né? Não só acomodação, e, sobretudo, políticas econômicas que promovam crescimento. Porque tem uma coisa também, sem crescimento econômico, o Estado não tem arrecadação suficiente, né? Então, o que vem sendo feito, principalmente após a gestão Levy, nós estamos falando de 2015, no Ministério ainda do governo Dilma, é o ajuste pelo ajuste. Então, assim, você corta para ver se ajusta, para daí tentar organizar. E todas as experiências bem-sucedidas internacionais mostram que isso não funciona. Quer dizer, você tem que promover o crescimento, porque isso vai gerar mais renda, produção e, de cara, mais tributação, mais arrecadação tributária para compensar as duas coisas. Se você tentar atuar só no lado dos custos, não vai resolver porque é um processo autofágico. Você vai entrando cada vez mais em crise. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que deverá indicar um ministro, nas palavras dele, terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse que o Estado é laico, mas quer a presença cristã nos 3 poderes. A declaração foi feita durante cerimônia religiosa promovida pela bancada evangélica na Câmara dos Deputados hoje pela manhã. Bolsonaro deverá indicar 2 nomes para a corte durante o seu governo. O decano Celso de Mello se aposenta em novembro do ano que vem. E em julho de 2021, deverá ser a vez do ministro Marco Aurélio Mello se aposentar. A indicação de ministros ao Supremo é uma atribuição do presidente da República, mas precisa ser aprovada pelo Senado. Professor Carlos, de acordo com a Constituição, 2 características são imprescindíveis, essenciais para um ministro do STF: notório saber jurídico e reputação ilibada. Se ele cumprir esses 2 critérios, o senhor vê problema na orientação religiosa do indicado ao Supremo Tribunal Federal? De jeito nenhum. Imagine se nós formos fazer uma veiculação religiosa em todos os membros. É um colegiado. Mesmo que ele tenha tendências evangélicas que vão argumentar contra essa indicação, ele é num colegiado. Então, nós vamos ter que olhar todas as vocações religiosas de todos os membros do Supremo, que deve ser, na maioria, deve ser católico, ou deve ser umbandista, ou são espíritas. Não tem, isso não vai interferir no raciocínio jurídico e nas decisões jurídicas que devem ser tomadas. Todas elas são baseadas em lei e na Constituição. Então, não vejo aonde o peso religioso possa interferir numa decisão de qualquer ministro do Supremo. Antes de terrivelmente evangélico, deveria ser terrivelmente competente. Exatamente. É verdade. Essa deve ser a questão. Será que essa confusão que existe no Brasil, as pessoas confundem Estado laico com Estado antirreligioso? Pode ser por isso que existe esse certo preconceito? O ministro deve ou não ser ateu, deve ou não falar qual é a sua indicação, a sua orientação religiosa? Será que é por aí? Bem, se você for por esse critério, né, como disse o professor Carlos, quer dizer, na verdade você teria que ter, então, vários representantes de todas as religiões, né, e o Brasil é multirreligioso, multirracial, e é bom que seja assim. E, obviamente, esse não é o critério, o corte, né? Você tem que ter gente lá que, primeiro, que respeite a Constituição, né? Isso parece óbvio que eu estou falando, mas não é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto o Estado Democrático de Direito no Brasil ter sido, ao longo dos últimos anos, vilipendiado, né? Por operadores do direito e por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós precisamos lá é gente que conheça e tenha um compromisso com o Estado Democrático de Direito e o respeito à Constituição. E que nos dê uma orientação, porque hoje o que está acontecendo, a prisão de alguns, por exemplo, prende e solta, prende e solta. O que está certo? É prender ou é soltar? Você como cidadão, acaba ficando inseguro do que realmente você pode fazer e o que você não pode fazer. Porque quando chega no Supremo, tem decisões
que hoje solta, passa um mês e eles mandam prender de novo. Aí passa 2 meses e mandam soltar. O que está certo? Qual é a decisão juridicamente perfeita? Que é o que nós esperamos que o STF tenha. E agir com isenção e com parcialidade, quer dizer, com imparcialidade. Não, a lei vale, num determinado momento, para uma pessoa, não vale para outra. Né? Tem o caso do presidente Lula, que continua preso, né? É extremamente polêmico, foi preso em segunda instância, assim como há outros que foram presos em segunda instância, sem o transitado em julgado, que é o que diz a Constituição. Exatamente. Ah, mas eu não concordo, então mude a Constituição. Exato. Né? Porque senão, cada juiz vai tomar a decisão segundo a sua própria sentença. Né? Eu me lembro muito, professor, de um personagem do Jô Soares, o casa separa, tá igual, né? Prende e solta, então não prende. Senhores, precisamos seguir. Ou, no caso, deixa preso. Ou deixa preso. A partir dessa semana, o histórico de pagamentos de consumidores de todo o Brasil passa a fazer parte do Cadastro Positivo. É uma ferramenta criada pelo governo federal para que empresas e instituições financeiras possam classificar e oferecer condições melhores de crédito para bons pagadores. Rosa é o tipo de cliente que toda empresa sonha. A aposentada faz um controle rígido das contas. Eu pago tudo no dia 20 ou no dia 10. Essa é a minha programação. Se está vencendo no dia 22 ou 23, não importa. Eu coloco tudo no dia 20. Consumidores como a Rosa vão ser avaliados com base no seu histórico de pagamentos. Os dados serão informados a escritórios de crédito e bancos. É o cadastro positivo compulsório. O cadastro positivo já existia, mas dependia da autorização do consumidor. Agora o repasse dos dados será automático. Sempre que você compra um produto ou faz um empréstimo, mesmo sem querer, acaba pagando por todos que atrasam as contas ou dão calote. É um custo invisível. Não aparece aqui na etiqueta do produto. Mas acredite, está aqui. Ainda falta, por um decreto presidencial, a regulamentação do que, de fato, que tipo de informação vai constar nesse cadastro positivo. Mas a ideia é de que se tenha aí um histórico de pagamentos, tanto relacionado a empresas varejistas, como também as contas de consumo diário. A gente vai ter um histórico da data de vencimento, de quanto o consumidor está pagando de parcela e de quanto essas dívidas comprometem o seu orçamento, para, com base nisso, se formar do score e a gente ter aí a aprovação desse crédito a uma taxa de juros mais competitiva. Caberá a cada empresa definir como as notas vão interferir nas taxas de juros ou no acesso a serviços. O Banco Central ainda não definiu um prazo para o sistema ser regulamentado. Se o consumidor não quiser fazer parte do cadastro, ele poderá solicitar a exclusão dos seus dados a qualquer momento ao gestor do cadastro. E esse deverá receber o pedido e proceder à exclusão. O Lacerda, o cadastro positivo vem com a promessa de reduzir os juros ao consumidor. O que é sabido que realmente reduz juros em qualquer país é a concorrência bancária. E no Brasil existe uma concentração bancária. Será que essa redução de juros vem a partir do cadastro positivo, então? Eu acho que isso é uma das questões, a concentração, que no médio e longo prazo, além de uma maior concorrência, né, com as fintechs, as novas boutiques de investimento e captação que estão surgindo, deverá também, desde que haja uma regulamentação adequada, caminhar por aí. Mas o pecado original no Brasil é que nós temos um sistema de dívida pública que torna o mercado muito rígido. Ou seja, hoje, 90% dos recursos que estão no mercado financeiro servem para o financiamento da dívida pública, que paga taxas de juros muito altas. Mesmo 6,5%, que é a Selic, que é historicamente baixo, para padrões internacionais ela é elevada. Então, esse é um problema que o título público concorre com outras modalidades. Então, não interessa aos agentes financeiros emprestarem. Quando fazem os empréstimos, há taxas de juros absurdas, né? Então, o cadastro positivo, na verdade, vai favorecer muito mais, eu acho, que o credor do que o devedor, né? Na verdade, vai ser um instrumento a mais para o credor. Mas a distância das taxas de juros no Brasil entre a taxa básica e a taxa ao tomador final é tão absurda, tão enorme, né? Para se ter uma ideia, a taxa de juro básica hoje é 6,5%, que é a Selic, que é o Copom decide a cada 45 dias. A taxa de juros média às pessoas jurídicas é 20%, sendo que essa média é a média apurada pelo Banco Central
mas que está muito longe da realidade. Normalmente, as empresas pagam muito mais do que isso. Ao consumidor, então, passa de 50%. E com um detalhe, nós temos 63 milhões de pessoas negativadas no Brasil. 2/3 desse pessoal, onde é que está negativado? É no cartão de crédito rotativo e no cheque especial, que são as duas modalidades mais caras. Aí são taxas de juros de 300%, 400%. Então, é um mercado totalmente distorcido. É claro que o cadastro positivo ele pode ser a pontinha do iceberg, que vai ter alguma colaboração, mas o problema é estrutural, né? Ele tem que começar com a dívida pública, começar com a concorrência bancária, uma ação mais firme regulatória, ou seja, de funcionamento de regras do Banco Central, para permitir uma redução do chamado spread, que é essa diferença entre o juro básico e o juro final. Perfeitamente. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, afirmou que o deputado federal Aécio Neves deve ser expulso do partido. A fala ocorre após o governador de São Paulo, João Dória, dizer que Aécio deveria sair espontaneamente da sigla. Políticos tucanos estão incomodados com a presença de Aécio, investigado em 8 inquéritos da Lava Jato e réu por corrupção. O deputado nega as acusações. De acordo com o jornal O Globo, o Diretório Mineiro ameaça retaliação contra tucanos paulistas favoráveis à expulsão de Aécio. Em resposta, Covas afirmou que o PSDB terá de decidir entre ele ou Aécio Neves. Professor Carlos, Aécio Neves, o deputado Aécio Neves virou tóxico, inclusive para o partido dele. E agora com os prefeito Bruno Covas e governador João Dória pensando no ano que vem na reeleição e também na presidência da República, mantê-lo no partido acaba contaminando todo o PSDB. O Aécio é histórico no PSDB. Não é tão fácil assim você mexer com alguém que é praticamente um dos fundadores do PSDB. Ele é histórico. Ele foi candidato a presidente da República pelo partido. Então não é um qualquer, não é apenas um filiado. Ele tem o direito à defesa como todo mundo. Então, se houver algum procedimento de expulsão ou coisa assim que o valha, terá que passar por um processo, onde vão lhe dar o direito de defesa. Lembrando que o presidente do partido, até então, antes do Geraldo Alckmin, era o próprio Aécio. Então, não é uma situação tão fácil de ou ele ou eu. Em política, não existe a determinação tão batida como essa. Você deve ter, em política, lastro para negociar. Como dizia Ulisses Guimarães, política é a arte de negociar. O que seria uma solução negociada? Ele se licenciar e não ser... Poderia ser uma boa saída, seria o deputado Aécio se licenciar, ficar licenciado do partido enquanto correm os seus processos e que ele possa se defender. Ele se licenciando, ele não perde o cargo. Se ele sair do PSDB, ele perde o cargo. E aí ele perde a sua imunidade parlamentar e vai para a justiça comum. Se houver a saída dele do PSDB, ele fica sem partido e, como o mandato é do partido e não do deputado, ele perde o mandato. A chanceler Angela Merkel apareceu com o corpo tremendo pela 3ª vez em menos de um mês. Merkel participava de uma cerimônia de recepção ao primeiro-ministro da Finlândia. Pouco depois, durante uma entrevista, a chanceler disse que estava bem e seu estado de saúde não deve gerar preocupações. No último dia 27, Merkel teve espasmos num evento com o presidente da Alemanha, horas antes de viajar para o G20 no Japão. Na semana anterior, ela sofreu tremores durante uma cerimônia ao lado do presidente ucraniano em Berlim. O governo alemão não explicou as causas do problema da chanceler, que está no 4º mandato. Merkel completará 65 anos na semana que vem e não tem histórico de problemas de saúde. Hoje, ela afirmou que deverá conviver com os tremores por um tempo, mas está apta para o trabalho. Veja a seguir, inflação oficial em junho fica em 0,01%. E ainda, pesquisa mostra que a maioria dos usuários de redes sociais tem mais de 45 anos. Os detalhes a gente mostra em instantes.
brasileiro adora a internet. Na América Latina, somos o país que mais usa redes sociais. São 114 milhões de acessos por mês. Mas, ao contrário do que o senso comum imagina, o público é predominantemente adulto. A maior parcela é das pessoas com mais de 45 anos. O Pietro tem a mesma idade do Facebook, 15 anos, mas a rede social não está no seu radar. Para você usar uma rede social com um monte de gente que não está assim na mesma idade que você, no mesmo interesse, fica chato. Aí eu não uso. Já a mãe dele, Fabiana, de 44 anos, passa o dia inteiro no celular. Eu sou aquele tipo que posta todo dia e eu gosto, não sei, eu gosto da interação. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, do que elas falam. O exemplo de Pietro e Fabiana está longe de ser uma exceção. Uma pesquisa recente mostrou que quem domina as redes sociais no Brasil são os adultos. Eu uso redes sociais para procurar pessoas, saber de notícias, que a gente ligou o Facebook, aconteceu uma coisa, tá tudo, né? Eu uso para o trabalho e para falar com os amigos. Hoje em dia todo mundo tem Face. Quase um terço dos usuários de redes sociais tem mais de 45 anos, seguidos de perto de jovens adultos. Os adolescentes aparecem em quarto lugar e só perdem para as crianças. O levantamento analisou o uso das principais redes sociais usadas no Brasil, como Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Eles usam bastante a internet para as redes sociais, né? E a verdade é que os demais, os mais jovens, a audiência ela acaba se diluindo entre outras categorias. Então, eles acessam também as redes sociais, mas eles acessam serviços, eles acessam para uso de e-mail, eles acessam para compras, enfim, para outras categorias também. Na opinião desse especialista em comportamento digital, a pesquisa revela uma oportunidade de mercado. Para as marcas é uma grande oportunidade, por quê? Porque um grande nicho entrou nas redes sociais. Essas pessoas não estavam, né? Então vamos dizer que 5 anos atrás a gente tinha, sei lá, 10 milhões de pessoas acima de 45 anos nas redes sociais, hoje elas são 20 milhões. Então você dobrou a sua capacidade de comunicação com esse público. Professor Carlos, o desafio é imaginar como serão as interações pela tecnologia no futuro, e futuro próximo, porque muda rapidamente. Em 5 anos pode ser outra coisa completamente diferente, né? Exatamente. Fica constatado por essa pesquisa que o uso profissional da internet está muito mais ligado às pessoas acima de 45 anos, que é a idade laboral, a idade em que é necessário que você tenha conhecimento técnico de softwares e de internet, mas para uso mais profissional do que para uso de lazer, enquanto que os jovens, e ficou claro aí pela reportagem, estão mais preocupados com lazer, em ver séries, enfim. Uma declaração da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, diz que os jovens estão muito rápidos em fazer internet, fazer Face, fazer a área de lazer. Mas, na hora que eles vão procurar um emprego, eles não têm o mínimo de conhecimento do Office, por exemplo, né? PowerPoint, um Excel, um Word, eles não sabem. Então, é muito interessante que esse acima de 45 anos é o uso profissional. Está muito claro, essa pesquisa deixa muito claro. E essa declaração da presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos também nos alerta para isso. Os jovens são muito rápidos na internet, mas para lazer. O uso profissional tem que atingi-los para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. Muito bem. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial, ficou em 0,01% em junho. Segundo o IBGE, esta foi a menor variação mensal desde novembro de 2018. A inflação menor foi puxada pelas quedas dos preços dos alimentos e dos transportes. A taxa acumulada em 2019 é de 2,23% e em 12 meses o IPCA ficou em 3,37%, abaixo do centro da meta definido pelo governo, que é de 4,25% ao ano. Lacerda, com a desaceleração da inflação e economia estagnada, a grande aposta agora dos economistas do mercado é que o Comitê de Política Monetária reduz a taxa básica de juros, que está em 6,5%, menor patamar histórico, já na próxima reunião no dia 31. É a sua aposta também? Como dizem os jovens, né? Estavam falando dos jovens na internet, demorou, né? Demorou. Na verdade, essa redução da taxa de juros já devia ter começado há muito tempo, né? Por quê? Porque não é só a questão, a boa notícia é que a inflação está muito baixa, mas a má notícia
é que a economia está degringolando. Quer dizer, na verdade, a economia já não cresce no Brasil há quantos anos, né? Nós estamos há 5, 6 anos de crise. Esse ano, as expectativas de crescimento a cada semana vêm caindo e, muito provavelmente, nós vamos ter um crescimento abaixo do que foi já ruim em 2018. Então, o que significa que o Banco Central já devia ter começado a agir há mais tempo, né? O bom Banco Central não é aquele que reage, é aquele que age preventivamente, até porque a redução da taxa de juros não tem um efeito imediato, ela tem um espaço, né, até ter o efeito, até por esse motivo que a gente falou também. A taxa de juro básica é muito diferente daquela ao tomador final. Então, há espaço para reduzir juros, tem que começar, aliás, já passou da hora, já devia ter começado a reduzir, espero que, pelo menos em julho, comece a haver essa redução, e digo mais, isso não será suficiente. Quer dizer, você vai ter que agir em várias outras frentes, né? No crédito, no investimento, nos gastos públicos, né? No sentido de ampliar os gastos públicos, porque o Estado, nesse sentido, é o contrário da família e da empresa. Porque a família e a empresa, diante da crise, tem que cortar gastos. Agora, o Estado, ele tem uma responsabilidade, né, perante a crise, e ele tem que sair à frente, ele tem que induzir o investimento. Esse investimento que ele faz gera o efeito multiplicador, ou seja, ele vai gerar atividades e ele, Estado, será beneficiado de volta, porque ele vai ganhar o quê? A arrecadação. Né? Essa é uma linha da economia, né? E seguimos. Não, mas é muito importante, quer dizer, a gente tem que aprender também com as experiências históricas, né, dos demais países e com a nossa própria experiência, né? Não basta só ficar na retórica, né? Porque senão a gente vai só acreditar no que o Paulo Guedes fala, né? Morreu hoje aos 77 anos o jornalista Paulo Henrique Amorim. O velório será amanhã. O velório está marcado para as 10 da manhã, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Paulo Henrique Amorim teve um infarto em casa na madrugada de hoje. Ao longo da carreira, o jornalista passou por diversas redações, como TV Cultura, Globo e Bandeirantes. O último emprego foi na TV Record, mas ele estava afastado desde junho. Amorim deixa a esposa e uma filha. Faleceu hoje, em São Paulo, Francisco Oliveira, um dos nomes mais importantes da sociologia brasileira. Chico Oliveira, como era conhecido, fez carreira acadêmica na Universidade de São Paulo. Preso durante a ditadura militar, ele ajudou a fundar partidos como o PT e o PSOL, além do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, ao lado de Fernando Henrique Cardoso. A causa da morte não foi divulgada. Duas notícias tristes para a imprensa e para o país. Com certeza. Eu, como jornalista há 45 anos, eu sinto muito quando nós perdemos uma mente tão brilhante como o Paulo Henrique Amorim, que tinha um texto e uma argumentação bastante interessante e, mesmo tendo posições ideológicas bastante firmes, ele tinha uma argumentação em cima da ideologia dele que tinha lógica, o que é muito importante no jornalismo. E duas pessoas que se pautaram exatamente pelo senso de liberdade, de justiça, né? Exatamente. E pela coragem, né? No caso, o Paulo Henrique Amorim como jornalista, né? Praticando um jornalismo bastante independente, e o Chico de Oliveira também, que em vários momentos, inclusive, se reposicionou, né? Frente à sua própria linha ideológica, fazendo críticas e com propriedade. Né? E nós tivemos a satisfação de tê-lo lá na PUC também como colega, né? Ele foi... também colaborou lá, além da USP, ele deu aula também na PUC de São Paulo, e uma grande perda. Professor da FEFELESH. Isso. Veja em instantes, o embaixador britânico nos Estados Unidos pede demissão após vazamentos de e-mails diplomáticos. E ainda, o primeiro dia da Festa Literária Internacional de Paraty, que presta uma homenagem a Euclides da Cunha. Aguarde que a gente volta rapidinho. O embaixador britânico nos Estados Unidos renunciou hoje depois do vazamento de mensagens em que ele criticou o presidente americano Donald Trump.
Nas mensagens diplomáticas enviadas por Kim Darroch ao Ministério das Relações Exteriores em Londres, ele descreve Trump como inepto, atrapalhado e incompetente. Na carta renúncia, Darroch diz que a situação atual impossibilita que ele continue a exercer a função como deseja. O jornal Daily Mail vazou os documentos no fim de semana, o que gerou um mal-estar diplomático. O presidente americano chamou o embaixador de muito burro e idiota pomposo. Diz que Darroch não era querido nem bem visto nos Estados Unidos e se recusava a negociar com ele. Trump ainda classificou de desastre o fracasso da primeira-ministra Theresa May nas negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Em resposta, a Theresa May, que demonstrou apoio público ao embaixador nos últimos dias, lamentou a renúncia e afirmou que diplomatas devem poder dar conselhos completos e francos. Mais um vazamento no mundo, exatamente que nem no Brasil, né? Fazendo estragos e ganhando as manchetes, né? Exato. O que fica na dúvida aí é qual é o papel do embaixador fora do país ou fora do seu país, porque por isso ele é embaixador. Ele está num outro país e ele passa as suas impressões e as impressões que ele tem para o comando geral do seu país. Então, se ele está nos Estados Unidos, ele tem uma impressão, ele tem um conceito de governo e do que está acontecendo, ele passa isso para o seu chefe imediato, que é o presidente, o primeiro-ministro do outro país. Esse é o papel dele. Vazou. E vazou num momento não oportuno. Obviamente que se ele não pedisse demissão, o Trump ia pedir para ele se retirar gentilmente do país. Isso acontece justamente no momento em que o Reino Unido já enfrenta problemas com o Brexit. Que fase, né, Lacerda? É muito difícil porque você vê o seguinte, na verdade, a complexidade, né, envolvendo temas como esse, por exemplo, no caso do Brexit, né, significa, na verdade, a aposta no futuro, né, do Reino Unido frente à sua relação com a União Europeia. E uma relação que se dá histórica, né, de décadas, e que não é tão simples você tomar uma atitude, né? Tanto é que várias das pessoas que apoiavam o Brexit estão revendo sua posição, porque a hora que ele vai ver as consequências, né, disso para a economia, para o emprego, para a produção, elas são muito significativas, né? Então, e não é fácil você substituir na hora. Senhores, vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O Renato. Foi dito que se Aécio Neves for expulso do PSDB, perderá o mandato de deputado federal. Essa informação está errada. A expulsão não gera perda do mandato, ficando o parlamentar apenas na condição sem partido até que se filie a outro. O Sérgio fala o seguinte, não é possível esse índice de inflação. O pessoal do IBGE não vai ao açougue. E o Fernando, de que adianta colocar ministro evangélico? Uma pergunta retórica. Renan Calheiros tem 11 processos e não são julgados. Por quê? Fiquem à vontade para comentar os três. Eu vou comentar o primeiro, né? Que o Aécio Neves for expulso do PSDB, perderá o mandato de deputado federal. Ele poderá perder, sim, se o Comitê de Ética julgar que ele não obedeceu, ou que ele está fora, ou que ele cometeu alguma coisa contra o partido pode julgar, sim, e retirar o seu mandato. Isso está na lei partidária. O mandato é do partido, o mandato não é do deputado. Então, nós temos que levar isso em consideração. Se houver apenas ele pedir a desfiliação, aí sim, ele pode pleitear, ficar como candidato sem partido e depois pleitear em outro partido. Mas se houver um processo no Código de Ética do partido e ele for expulso do partido, ele pode sim perder o mandato. O Sérgio reclama do índice de inflação. Ele pergunta, escuta, esse pessoal do IBGE não vai ao açougue, né? Porque a inflação é muito baixa, mas os preços continuam muito altos. É a diferença, primeiro, entre inflação e preço. Então, a inflação mede a variação do preço. E você pode ter uma situação, como temos no Brasil, que os preços estão elevados, mas a inflação está baixa. Significa que o ritmo de alta dos preços diminuiu, mas eles não recuaram, então eles continuam muito altos, né? E a inflação, ela é uma média, ela é baseada numa cesta de consumo que reflete a média. Evidentemente, todos nós, cada um de nós tem a sua própria inflação. É a inflação, né? pessoal. A inflação pessoal. Então, o que pega para a classe média, média alta? Mensalidade escolar dos filhos, taxa de condomínio, né? Planos de saúde, que, em geral, sobem muito acima da inflação. Esses itens não estão na composição? Estão, só que eles são ponderados.
E como a maioria do povo brasileiro tem uma renda muito baixa, o peso desses itens na inflação, ou seja, no índice de inflação, tende a ser mais baixo. Já houve um momento no Brasil em que se manipulou índices de inflação, na década de 70. E aí o que ocorreu foi uma proliferação de indicadores de inflação. Então, se alguém tem dúvida, por exemplo, né, se o Sérgio estou com dúvida no índice do IBGE, você pode escolher outros 20 índices, da FIPE, do DIESE, né? E o que você vai notar é que, na média, eles estão muito parecidos. Ou seja, não tem um problema metodológico de captação da inflação, mas tem um problema, sim, de preços elevados. Os preços no Brasil estão muito elevados, né? E estão desproporcionais ao crescimento da renda, por causa da crise. Temos mais tweets, vamos ver o que dizem os nossos telespectadores. Vocês vão falar sobre a censura feita contra o jornalista Paulo Henrique Amorim? É o Maurício Mota. O Paulo Gilberto Moraes dos Santos diz o seguinte: com 68 anos, estou sempre interagindo, inclusive com o Jornal da Cultura. Muito bom, Paulo. E a Maria Isis diz: a quem se deve os louros dessa aprovação? Ao presidente da República ou ao presidente da Câmara? Aos dois, com certeza aos dois. A força que o presidente da República e que os seus ministros fizeram, a interlocução que, graças a Deus, depois de muito tempo, houve uma interlocução entre o Executivo e o Legislativo, levou, então, a esses louros, que são dos dois, com certeza. Com relação ao Paulo, né, que com 68 anos interagindo, e que bom, né? Porque uma das consequências que a gente está tendo no Brasil é um aumento da longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais e estão ativas por mais tempo, né? Então, elas não só estão mais aptas para permanecer com uma qualidade de vida, como também interagir socialmente, né? E o Maurício, né? Pergunta da censura ao Paulo Amorim. Realmente ele estava sendo, né, muito restringido na sua atividade, e isso provavelmente com uma interferência externa, né, aparentemente do próprio governo, e pode ter isso apressado a morte dele, né? Pode, são hipóteses, né? É apenas uma hipótese. A censura dentro do jornalismo, principalmente rádio e televisão, ela infelizmente existe, né? Não tem como você falar que não, se ele foi afastado é porque houve uma interferência, como disse o professor Lacerda, de alguém, ou de forças, como dizia o Jânio, forças ocultas, que pediram para que ele fosse alijado dos seus comentários. Senhores, agradeço muito, professor Carlos, professor Lacerda. Muito obrigada, boa noite aos dois. Boa noite. Muito obrigado. Prazer ter o Lacerda na bancada. Igualmente. Obrigado. E nós terminamos esta edição com imagens da 17ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que começou hoje. Este ano homenageado ao escritor Euclides da Cunha. As mesas da programação principal da feira têm nomes inspirados na topografia do sertão baiano, onde ocorreu a Guerra dos Canudos. As reportagens especiais de Euclides sobre o conflito se transformaram no livro Os Sertões. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, o endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia e até amanhã.